Salve, salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vamos comentar um pouco aqui sobre o Aspir Online, como iniciar bem, qual classe escolher. Isso baseado na minha opinião, certo? Então a gente vem aqui criar personagem. Aqui temos 4 tipos de facção: os escolhidos, os primogênitos, o clã da montanha e o proscritos. Hoje vamos falar sobre o escolhido e o primogênito. Olá, sentinelas. Você vem aqui, clica no escolhido. E aqui temos a primeira classe, Paladino. Lembrando que eu vou levar em consideração aqui os parâmetros de UP, tipo assim, o quão fácil a classe é para se upar e o quão forte ela é no final do jogo, no endgame, no GVG, nas catacumbas, no PVP. Então, vamos lá. Temos aqui o Paladino. O Paladino, mano, ele é uma classe muito boa, final de jogo, este game. É uma classe que toda guilda vai querer ter. Ele não é caro. É uma classe que usa itens mágicos, você pode fazer físico, você pode fazer híbrido. Ela é uma classe muito fácil de se upar. Se upar, até porque ela tem aqui a própria cura do personagem. Isso ajuda muito para quem tá upando, não precisar ficar parado e esperar o HP crescer. Temos aqui agressão, temos uma skill que aumenta a precisão do personagem e a força da cura do personagem, ou seja, você vai curar mais ainda com essa skill. Temos o grilhão, e temos o Purificar, que é um damage básico que todas as classes vai ter. Eu vou explicar sobre cada classe na hora de upar, sobre cada new, cada skill, sabe? Voltando ao assunto. Tipo, fazer um corte aqui rapidinho. Depois eu irei gravar um vídeo falando sobre qual skill você deve upar para facilitar seu up no jogo, sabe? Sobre cada classe. Então vamos para a próxima classe. Aqui temos o Mago. Olha, o Mago ele não tem uma cura base. Tipo, ele não vai se curar sozinho no momento até você conseguir o vampirismo no jogo. Lá pro level 30, 32, você consegue colocar vampirismo e você consegue se curar. Mas o mago, ele é uma classe que é bastante fácil de se upar. Hoje em dia ele tem escudo, os itens mágicos ele dá bastante dano. Os itens mágicos eles não são caros nesse jogo. Eu aconselho vocês upar classes mágicas porque os itens mágicos são baratos. Os itens mágicos, os itens de tanque. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando fizer um vídeo sobre itens. Vamos para a próxima classe. O sacerdote, ele é um healer. Tá? Ah, sim, sobre o mago, ele é muito forte no GVG, bastante requisitado, toda guilda vai querer ter você, catacumbas, é uma classe que tem muito dano em área, tem muito stun em área, e ela vai ser bem requisitada em qualquer guilda que você pedir para entrar, eles vão te aceitar, lógico, se você for forte, tiver PVP e etc. Sobre o sacerdote. O sacerdote é um healer, já vou adiantando que todas as classes healer desse jogo, as classes são boas. Não tem nenhum healer que seja horrível, sabe? Todos têm sua função, todos têm seu suporte, todos os healers têm a sua função aqui no jogo. O sacerdote, ele tem uma skill, que é essa skill aqui, que é o Lágrimas, que ele dá bastante dano e ele atinge vários inimigos em área. Você solta e tem uma porcentagem. Eu não sei se tem uma porcentagem ou se isso é garantido. Eu não vou saber dizer. Ele tem a própria cura, que é muito fácil de se upar nesse jogo, porque quando você se cura automaticamente fica tudo mais fácil. E tem um escudo, ou seja, é uma classe bastante forte para você se upar sozinho. Tipo, fácil de se jogar, entre aspas. Ele é bem requisitado no GVG, nas guildas. Ele tem vários anti-stun em área, ele dá auxílio, ele remove stun, ele dá bastante dano com essa lágrima, ele controla o personagem. Já chegou a ser uma classe quebrada no jogo. Hoje em dia tá uma classe boa, bastante forte, eu recomendo bastante vocês uparem o sacerdote. O explorador. Aqui vamos comentar sobre um ponto nesse jogo que eu acho um grande defeito atualmente. Eu vou fazer um vídeo sobre os defeitos do Aspir Online para um player novato, que acontece bastante com classes físicas. O explorador aqui é uma classe boa, tá? É uma classe bastante boa se você quiser jogar sozinho, tipo PvE, é um dos melhores PvEs do jogo. Não sei se é o mais forte atualmente, porque temos outras classes bem mais fortes no PvE. Mas é uma classe que ela é fácil de se upar, que ela tem um invisível. Você usa o invisível, corre mais rápido e passa pelos mobs, eles não te batem rápido. Só que é uma classe física. Os itens são caros, ela não se cura automaticamente, porque no começo do jogo você não tem cura, não tem nenhuma cura aqui, a não ser quando você pegar o vampirismo lá mais pra frente. E sobre ser requisitado no GVG, olha,
O Seeker, ele é requisitado no GVG. Mas não são todo, a guilda não vai querer muito Seekers, porque o Seekers ele serve mais como olheiro. Ah, como assim olheiro? Tipo, tá, você usa o invisível, fica no mapa, porque ele anda muito rápido quando tá invisível, fica num canto do mapa e fica olhando, ah, a guilda do inimigo veio pela direita, a guilda do inimigo veio pela esquerda, sabe? Essa é a função do Seeker no GVG. Ele é uma classe mais pra matar um play isolado, ele é um assassino. Você se joga na frente, ou puxa o cara pra você e você mata um cara isoladamente. Mas é uma classe bastante forte late game, um PvE, PvP, um V1, 2v2, é uma classe bastante forte. Eu recomendo vocês uparem classe física se vocês tiverem uma experiência com o jogo mais. Se tiver mais uma experiênciazinha com o jogo. Porque tem que saber upar classe física nesse jogo, senão você vai ficar muito estressado e vai desistir do game. Temos aqui um Templário. Tá? O Templário hoje em dia, ele é muito forte. Tipo, é absurdamente forte. É uma classe, digamos que roubada no late game. Chega a ser discrepante essa classe aqui lá no GVG, no PVP, é uma classe muito forte de player versus player, PVP. PvE também, atualmente ele está sendo um dos maiores damage em TW, em, em boss, mob, me disseram que não tem como mais pegar um mob do Templário, um boss, essas coisas. Mas é uma classe que é extremamente chata de se upar. E muito difícil. Por quê? Porque ela não tem nenhum healer, já tem esse escudo aqui e tal. Até que tanca bem, mas se você upar o escudo, você fica sem dano pra bater no mob. Sabe? Que só tem essa culpa pra dar dano. Tipo, é uma classe muito chata de se upar. Mas, late game, qualquer guilda vai querer você. Qualquer suporte vai querer você. Qualquer damage vai querer você. Você vai conseguir PT muito fácil pra fazer as coisas. Tipo, é uma classe que late game é uma classe absurdamente forte. Recomendo upar, se tiver paciência, mas, como eu já estou dizendo, é uma classe que é bastante chata de se upar e bastante complicada também. Agora vamos para os primogênitos. Ah, sim, cada facção aqui, elas têm o buff, sabe? Aqui, é bônus. Aumenta 4% da vida máxima e 2% dos poderes físicos e mágicos de cada classe aqui embaixo. Já o bônus concentração dos primogênitos aumenta 2% da vida máxima e 4% dos poderes físicos e mágicos. Vamos começar pelos primogênitos. Dançarino das Lâminas, mais conhecido como BD, Blade Dance. É uma classe que ela é forte, mas aqui eu estou levando o parâmetro na hora de upar. Ela é muito ruim de upar. É uma classe física, barra tanque. Você consegue colocar uns itens tanque para dar o suporte, você toma menos dano, etc. Mas é uma classe que é bastante difícil de se upar. E eu estou levando em consideração aqui uma pessoa que nunca jogou o jogo, tá, gente? Não é uma pessoa que tem uma conta, que vai ajudar, já tem a Gold, não. É uma conta, uma pessoa que nunca jogou o jogo e está aqui pela primeira vez, para conhecer as classes, certo? O Blade Dance ele é uma classe muito difícil, bastante difícil de se upar. Ele não tem autocura, mais para frente você vai conseguir o vampirismo, etc. E como eu já disse, uma classe física nesse jogo é muito difícil de se upar, os itens são caros, e eu não recomendo, cara. Você realmente, se você for uma pessoa que está jogando o jogo pela primeira vez, não upe classe física no começo. Quando você pegar mais experiência com o jogo e etc, aí sim. Se você quiser fazer uma classe secundária, ou quiser deletar a sua classe e voltar para um físico, beleza. Mas tem que ter muita paciência para se upar. Patrulheiro. Assim, o Blade Dance, ele é bastante forte PVP, muito forte, ele consegue estourar bastante classes. E late game ele até que é usável, deu uma melhoradinha agora no GVG, que tem esse dano em área, tanca bastante. Tem um stun em área lá que ele corre e stuna todo mundo. É uma classe boa, mas não é meta assim, GVG, Play vs Play. Patrulheiro. Olha, uma classe 100% física. É uma classe que é insuportável de se upar, cara. Ela toma muito dano, ela não tem como se curar no começo do jogo. Ela tem essa esquiva aqui que pode te ajudar, mas, pô, o que adianta você esquivar um hit e você tomar outro e full metade do seu HP dos mobs, sabe? Classes físicas realmente nesse jogo infelizmente é muito ruim de se upar. Muito, muito, muito ruim mesmo. Mas vocês podem ver aqui embaixo que ela tem um dano máximo, que não tem defesa tão baixa e o suporte é mais ou menos, mas o dano dela é absurdo. Tipo, se tiver um patrulheiro bem montado, você consegue explodir os caras bastante de longe. Tipo, você derrete os caras. Dá muito dano PvE, é uma classe absurdamente forte, mas levando em consideração ao UP, ela é horrível.
Não recomendo upar uma classe dessa se eu for um jogador novato. Só vai passar raiva e vai querer desinstalar o jogo. O druida. Mais uma classe healer. Uma classe que... Todas as classes healer aqui são fáceis de se upar. Elas só demandam um pouco de tempo. Porque como ele é healer, você vai dar prioridade a upar as curas. Em vez de um dano. Aí vai demorar um pouquinho só para matar um mob. Mas nada que seja... Ah, meu Deus, demorei muito. Não. O druida, ele tem bastante cura. É uma classe bastante fácil de se upar. Hoje em dia é uma classe requisitada no PVP. Você tem um tornado lá que tem um dano em área, tem controle, você consegue stunar o cara com a raiz, o cara fica no stun infinito praticamente. O suporte dela é bastante forte. Se você tiver no. Dá um suporte. Tipo, se você tiver um patrulheiro e tiver um druida do seu lado, o patrulheiro fica praticamente mortal. Sabe? Não é uma classe que. Não é o melhor suporte pro patrulheiro, mas é uma classe bastante forte de se upar. Muito fácil de upar. Muito, muito fácil mesmo. Eu recomendo. Temos aqui o primeiro tanque do jogo. O primeiro tanque que eu iria falar aqui no vídeo é o guarda, o WD. É uma classe bastante fácil de se upar. Os itens dele não são caros. É uma classe extremamente forte hoje em dia, muito forte. Antes a classe era meio que inútil para os jogadores, mas hoje em dia é uma classe muito forte mesmo. Ela é muito fácil de se upar, por quê? Porque ela tem essa skill aqui, onda de agressão. Quando você usa essa skill, eu se eu não me engano, é 2 ou é 3 vezes de mesmo mob, você automaticamente se cura, tá? E você cura, como ele é tanque, os mobs quase não te bate, você usando a onda de agressão, você cura tipo 5, 6 hits e o cara lhe deu um hit só, sabe? É uma classe bastante boa de se upar, muito boa mesmo, recomendo, tá? WD aí, forte pra caramba, recomendo muito. Temos aqui o Invocador. Eu acho, na minha opinião, pra quem tá começando no jogo, recomendo muito essa classe. Muito, muito mesmo. Porque é uma classe barata no começo, porque você vai fazer totalmente mágico. Se você for um jogador louco, você vai fazer o Invocador de Férias mágico. Os itens não são caros. Você tem essa fera, onde você invoca e ela vai te ajudar a matar os mobs. E ela tanca bastante. Você fazendo um mágico, ela cura, se autocura sozinha. Sabe? Ela tem bastante dano, você consegue fazer quase tudo no jogo sozinho, endgame, uma classe bastante requisitada no GVG. Ela mágica, que você tem a skill que você vira a árvore, ela se transforma e ela cura quem tá em volta da árvore, é bastante forte essa skill. E eu recomendo, cara. Se for um jogador 100% no jogo e quer vir pra esse lado dos sentinelas, eu recomendo muito o Invocador de Férias. E ele é bastante forte de GVG. Ah, sim, comentando sobre o final, o endgame do WD, cara, é um tanque. Todo mundo hoje em dia vai querer um tanque na PT pra fazer as coisas endgame do jogo. Então, recomendo muito esse WD, muito mesmo. Comentamos aqui sobre o lado da facção. O próximo vídeo eu vou comentar sobre os clãs da montanha e o Proscritos. Lembrando, as classes que eu recomendo do lado dos elfos e do lado dos humanos. Do lado dos humanos, eu recomendo vocês uparem um paladino, tá? Pra quem tá começando no jogo, e um sacerdote. For pra mim escolher duas classes. Primeiro o paladino, depois o sacerdote. Ou então primeiro o sacerdote ou depois o paladino. Fica ao seu critério. Terceiro, eu recomendo upar um mago, tá? Se você ficar entre dúvida desses dois, recomendo upar um mago. Depois do mago, eu recomendo upar. Cara, aqui vai um porém. O Seeker, ele é fácil de se upar por causa dessa skill que fica invisível, mas é uma classe extremamente cara, tá? Já o Templário é uma classe muito chata de se upar, muito difícil, mas é uma classe barata se você fizer mágico e é uma classe que é muito requisitada no final do jogo. Aí fica a seu critério. Na minha opinião, eu uparia um Seeker. Que eu gosto de fazer o conteúdo PvE do jogo, eu recomendo upar o Seeker. Mas fica a seu critério, tá? Já do lado dos primogênitos, eu recomendo para, primeiro, o Invocador de Feras. Se for novo no jogo, 100% novo, o Invocador de Feras é muito fácil. Depois, um Druida. Em segundo lugar, fica a seu critério. Você quer ter mais dano ou você quer ser um suporte? E depois o WD. O Patrulheiro e o Guarda, se você for novato no jogo, eu não recomendo, cara. Realmente é uma classe muito, muito endgame do jogo, sabe? Então aqui fica primeiro o Invocador de Feras, o Druida e o WD. Ou então Invocador de Feras, WD e Druida. Sempre Invocador de Feras, na minha opinião,
mais fácil de se upar. Tá? É isso, o vídeo foi esse. Acompanha aí o canal que eu vou postar o próximo vídeo falando sobre o Clã das Montanhas e o Proscrito.